Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com grande apreço, na alegria de estarmos aqui na comunidade orante para proclamar a palavra de Deus e colocá-la em primeiro lugar. A palavra de Deus tem que ter primado na vida de cada um de nós, diariamente, como na vida da igreja, para que possamos, como igreja, dar conta da nossa tarefa missionária. A palavra de Deus acolhida todo dia muda a nossa vida, nos qualifica espiritualmente e humanamente nos dá a condição que precisamos ter, a estatura de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Por isso celebramos hoje a admirável figura de São Gregório Magno, Papa e Doutor, que pela força da palavra de Deus se tornou admirável. Ele mesmo nos ajuda a abrir o coração para a escuta da palavra de Deus, quando nas suas homilias comenta: o bom pastor deu a vida por suas ovelhas a ponto de transformar o seu corpo e o seu sangue em sacramento para nós, e com o alimento de sua carne saciar as ovelhas que resgatou. Mostra-nos assim, meu irmão, minha irmã, ao desprezar a morte, o caminho que devemos seguir e o modelo a imitar. Em primeiro lugar, devemos doar às ovelhas de Cristo com misericórdia nossos bens materiais, e em seguida, se for necessário, nos entregarmos à morte por estas mesmas ovelhas. Ora, é pela primeira disposição, a menor, que chegamos à segunda mais elevada. Com efeito, se o princípio da vida que nos anima, e de longe muito mais valioso do que os bens materiais que possuímos exteriormente, como poderá dar a vida pelas ovelhas quem não dá os próprios bens em favor delas? Alguns, ao preferirem os bens materiais às ovelhas, perdem com razão o nome de pastores. Mas nosso Redentor, ao denunciar as culpas do falso pastor, mostra novamente o modelo que devemos imitar quando diz: eu sou o bom pastor. E acrescenta: eu conheço minhas ovelhas, isto é, eu as amo e elas me conhecem. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Amado e amada de Deus, somos chamados a compreender por esta passagem narrada pelo evangelista Lucas que só Ele, Cristo, e a força de sua presença amorosa nos podem, de fato, restituir a inteireza que perdemos e nos tirar de tudo aquilo que nos pesa os ombros e que não nos deixa ter alegria e sentido para viver. Por isso Ele nos ensina-nos por sua palavra que se concretiza sobretudo nos seus gestos de bondade, devolvendo a inteireza que a condição humana perde em razão do pecado e dos limites e das muitas fragilidades. Assim ele sempre ensinava aos sábados nas sinagogas. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque o seu ensinamento não apenas iluminava a sua razão, mas também enchia o seu coração de alegria e de uma sabedoria que dá sentido no viver. O Senhor vem para nos devolver a inteireza que perdemos. E o demônio domina-nos, ele age no coração do mundo, não tenhamos dúvida. Por isso precisamos de estar com Cristo e fazê-lo o centro de nossa vida para experimentarmos o que só dele vem. Do contrário, quando menos pensarmos, ou sem percebermos, estaremos dominados pela força do maligno. E aí nós seremos subjugados. Como este possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritava exatamente contra o Senhor e contra a vida ao perguntar: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?
Jesus vem para destruir o mal, para nos dar a libertação que perdemos, para nos tirar do jugo que nos submetemos pelo pecado, que é o jugo do maligno. Por isso o Senhor diz: cala-te, sai dele. E o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Os presentes ficavam espantados e comentavam: que palavra é essa? É a força da palavra para dizer, meu irmão, minha irmã, o quanto precisamos ser uma igreja da palavra, sermos discípulos e discípulas ouvintes atentos e amorosos da palavra, para nos devolver esta inteireza que nós perdemos, para nos livrar daquilo que de fato é um peso para todos nós. Por isso a fama de Jesus se espalhava por toda parte e em todos os lugares da redondeza. A palavra de Jesus, portanto, devolve a inteireza perdida. Por isso, nas homilias sobre Ezequiel, São Gregório Magno observa quando comenta: ao falar, firo-me a mim mesmo, pois minha língua não mantém como seria justo a pregação, e mesmo que consiga mantê-la, a vida não concorda com a língua. Aponta-nos, portanto, que é preciso escutar uma palavra para que a nossa palavra seja uma palavra que constrói e que edifica. Na verdade, São Gregório Magno, hoje celebrado, diz: quando no mosteiro podia não só reter a língua de palavras ociosas, mas quase continuamente manter o espírito atento à oração, era um tempo de beleza e de força maior. Mas depois, diz ele, que pus aos ombros do coração o cargo pastoral, meu espírito não consegue recolher-se sempre, porque está dividido entre muitas coisas. É preciso não nos deixar dividir, e a palavra nos ajuda a recuperar a unidade de que precisamos para termos força e condições de ser o que nós devemos ser, instrumentos do amor de Deus, a exemplo de Maria, unidos ao seu coração. Por isso suplicamos a graça de sermos instrumentos do amor de Deus na vida de todos, no coração de nosso mundo e na fortaleza do caminho missionário de nossa igreja. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só